só, nos dias 8 e 9 de maio, a Europa e a Rússia comemoram os 75 anos da vitória, comemoraram, na verdade, os 75 anos da vitória e fim da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, no dia 8, o chanceler brasileiro Ernesto Araújo fez um discurso virtual na ONU, e esse discurso foi considerado bastante infeliz. Para nos ajudar a entender essas datas, 8 e 9 de maio, e também para trazer uma análise sobre esse discurso de Ernesto Araújo, nós conversamos agora com o sociólogo e escritor Legene Mirhan. Olá, professor, tudo bom? Oi, olá, tudo bem, Thalita? Firme aqui, estamos na quarentena, firme aqui. Pois é, seguimos firmes na quarentena, né? Começa explicando para a gente, professor, então. São duas datas, né? 8 e 9 de maio, por conta de uma comemoração na Europa e uma na Rússia. Conta para a gente, explica direitinho. Sim, então, muitas pessoas talvez não conheçam assim, os detalhes dessa realidade da Europa, né? A Europa comemora a vitória na Segunda Guerra Mundial em duas datas diferentes. A Europa Ocidental, continental, comemora no dia 8 de maio. E a Rússia, no dia 9 de maio. Muitas pessoas não sabem exatamente o motivo dessas duas datas, mas, além disso, eu quero dizer assim, há uma terceira data. Os Estados Unidos não comemoram nem 8 nem 9. Os Estados Unidos comemoram 6 de junho, que é o quê que aconteceu no dia 6 de junho? É o chamado dia D, dia do desembarque das tropas aliadas na Normandia, né? Para eles isso é o mais importante, que aí foi um pouco antes, que foi em 1944, né? 11 meses antes. Agora, esse 8 e 9, na verdade, foi um golpe dos Estados Unidos para derrotar ou para enfraquecer a grande vitoriosa da guerra, que foi a União Soviética e o seu Exército Vermelho. Quem ganhou a guerra foi o Exército Vermelho. Goste ou não goste da cor vermelha, goste ou não goste dos comunistas, quem venceu a Segunda Guerra Mundial foi o Exército Vermelho, né? As tropas aliadas, 500.000 que desembarcaram na Normandia, não seria suficiente para derrotar, né, o Hitler. Foi preciso, então, vindo as tropas do leste, que chegaram em Berlim, que libertaram todos os campos de extermínio, que eles chamam de campo de concentração, especialmente Auschwitz, né, que era onde tem aquela frase que, se der tempo, nós vamos comentar, né, só o trabalho liberta, que agora gente do governo Bolsonaro está usando como slogan, que é uma frase nazista, né? Então o Exército Vermelho chegou em Berlim, não é? Já no dia começo de maio, 3, 4 de maio, a guerra já estava decidida, Hitler já tinha se suicidado. Aí um general não estava na Alemanha, né? O nome dele é Alfred Jodl. Ele se apresentou para o Eisenhower numa cidade francesa chamada Reims, isso no dia 5 ou 6 de maio. Falou, olha, eu venho aqui me apresentar e quero assinar a rendição da Alemanha. Ele não tinha nem essa autoridade, nem essa capacidade, nem esse nível hierárquico para isso. Eisenhower, então, conversou com a pessoa que estava no lugar de Hitler no comando da Alemanha, que havia concordado, e assinaram no dia 7 de maio, na madrugada, 2 horas e 41 minutos, para entrar em vigor a rendição incondicional e absoluta na Alemanha para o dia seguinte, 23 horas do dia 8. Isso foi, o Stalin foi, isso que absurdo uma coisa dessa. Quem vence a guerra somos nós, a capital da Alemanha, né? Que nós chegamos e ocupamos o bunker de Hitler, né? Que foi Berlim, né? Aí o Stalin determina que não, a verdadeira carta de rendimento incondicional, né, que era raro, desde o mundo antigo, é muito raro, mesmo aquele que perdeu, assinar um rendimento incondicional, né? Porque a avaliação que foi feita, né, por Stalin e também pelo lado dos aliados, não seria o caso de fazer nenhuma concessão para a Alemanha nazista, para que não paire dúvidas no mundo, que ninguém quer saber nunca mais desse regime nazista, né? E aí, no dia 9 de maio, é assinado a verdadeira rendição incondicional da Alemanha. Quem assinou, inclusive, foi um cara acima desse general, é o Marechal de Campo, né, Wilhelm Keitel, né? Marechal é muito acima, né? Era o grande, é o que estava na Alemanha, inclusive. E aí, por isso, fica essas duas datas, é uma onda e tal. Aí o nosso chanceler, aqui entre nós, desculpe a sinceridade, é o pior chanceler da história
não é do Brasil republicano, é a história do Brasil desde 1822. Eu incluo os chanceleres do Brasil imperial, monárquico, né? É uma barbaridade. É um homem de carreira no corpo diplomático, é verdade, passou no concurso lá 29 anos, mas nunca chegou a embaixador. Você entra no Itamaraty, que é um concurso dificílimo, você entra como primeiro, terceiro secretário, segundo, primeiro, terceiro ministro, segundo, primeiro ministro. Depois embaixador. Ele não é embaixador, né? Mal e mal fala o inglês. Aí foi feita uma reunião na ONU para comemorar que data? 8 de maio, evidentemente, que não é a data de 9 de maio, que é o dia da vitória da antiga União Soviética, né? Que hoje é a Rússia. Aí ele faz um discurso, está lá no site do Itamaraty, quem queira ler, um discurso curtinho, eu imprimi, fiz a análise. É uma barbaridade, de mediocridade, né? Mal construído em termos de texto, né? É um texto de um conteúdo anticomunista pior do que na Guerra Fria, década de 40 e 50. Nem na ditadura militar, nós, os chanceleres, ou o chanceler do governo Geisel, Azeredo da Silveira, o Geisel, o governo da ditadura militar do Geisel, em 75, foi o primeiro, o Brasil foi o primeiro no continente sul-americano a reconhecer a independência de Angola, que chegou ao poder o médico e poeta Agostinho Neto, do Partido Comunista Angolano, que lá se chamava Movimento pela Libertação de Angola. Ou seja, mesmo na ditadura, nós tínhamos uma política externa soberana, altiva. Não nos esqueçamos, em 75, Thalita não devia ter, seguramente, talvez nem nascido ainda, o governo Geisel assinou um acordo nuclear com a Alemanha, deixou os Estados Unidos assim estupefato com essa. Então, aí hoje nós temos um chanceler, tenho até vergonha disso, que é subalterno completamente aos Estados Unidos. E nesse discurso, ele diz, entre outras coisas, olha, não devemos usar nenhum ismos, nem comunismo, nem socialismo, isso é coisa de ideologia. Mas também não podemos usar o multilateralismo. Ou seja, ele se insurge contra um mundo multipolar, ou ele quer mesmo um mundo unipolar, subordinado ao Brasil aos Estados Unidos, né? E se insurge contra, né, essa autonomia e soberania dos povos e contra as Nações Unidas. Porque as Nações Unidas é o grande exemplo do mundo multipolar, e ele fala contra. É lamentável isso, viu, Thalita? Eu precisava deixar registrado isso aqui para os nossos ouvintes da TVT. Deixa eu pedir uma coisa para você. Você citou essa mensagem do governo que foi divulgada pela Secretaria de Comunicação e que remete a uma mensagem nazista, né? Eu queria que você explicasse. Vou aproveitar, na verdade, que você comentou para a gente falar sobre isso, porque a gente não tinha falado ainda aqui. E é uma mensagem, de fato, que é assim, a mensagem divulgada pelo governo, pela SECOM, Secretaria de Comunicação. O trabalho, a união e a verdade nos libertará. Juntos vamos seguir fazendo deste grande país uma grande nação. E essa questão do trabalho nos libertará remete diretamente ao nazismo, né, professor? Isso. O campo mais famoso, não necessariamente, campo de extermínio mais famoso, não necessariamente o maior, eu não sei exatamente os tamanhos, foram 6 ou 8 campos de extermínio, nem todos na Alemanha, alguns na Polônia. O de Auschwitz é o mais emblemático de todos, provavelmente o que matou mais, mas não era o maior geograficamente falando, em termos de hectares, né? Na porta do campo está escrito, né? Só o trabalho liberta. O Bolsonaro cita muito aquela frase, eu acho que é Evangelho de João, Mateus, a verdade vos libertará, né? Vindo isso da boca dele, que só fala mentira, como é que pode a verdade libertar? Mas o campo de Auschwitz, que é aberto à visitação pública para turistas, né? Se você for lá, está tudo igual, inclusive. O livro de chegada, né, daqueles trens que chegavam para assassinar os nazistas, para assassinar os judeus, etc., ciganos, comunistas, cristãos, assassinavam de tudo, não só judeus, né? Está tudo preservado. E naquela placa de ferro, na entrada, no portal lá do campo, está essa frase em Arbeit macht frei, eu não sou especialista em alemão. Arbeit macht frei. Isso, o trabalho vos libertará. Bom, a barbaridade disso, primeiro que o trabalho não liberta. No sistema capitalista, o trabalho é para quem trabalha, né, para quem vende a sua força de trabalho,
não é motivo de libertação, ao contrário, é motivo de exploração e de obtenção do lucro mais-valia para o dono dos meios de produção, que são os patrões. Então, é uma frase mentirosa, né? Agora, um governo, né, brasileiro, que um dia foi soberano, usar uma frase de orientação nazista é um absurdo. Mas os absurdos não param aí. Os paroxismos e paradoxais deste governo é impressionante. O secretário da Comunicação, Vaz Travel, eu confundo com o nome do ministro da Educação. Ele é judeu, de origem judaica, usando uma frase do nazismo. Olha, isso deu uma repercussão, Thalita, na comunidade judaica, o que eu quero saudar. Eu tenho divergência com a CONIB, com a Confederação Israelita do Brasil, porque eles são sionistas, etc, etc. Mas eu quero saudar a nota crítica que eles soltaram a este governo, que está adotando, lembra do caso do Alvin, aquele que usou a frase do Goebbels, né? Que a cultura será nacional ou não será, né? Então, eu quero saudar essa crítica que a comunidade, que a entidade que representa a comunidade judaica faz ao governo Bolsonaro, registrando aqui que a grande parte, eu não fiz uma pesquisa que comprova o que eu vou dizer, mas isso é nítido, a grande parte da comunidade judaica no Brasil votou no Bolsonaro. Eu lamento que eles tenham votado, até consigo compreender que eles votaram no Bolsonaro, porque Bolsonaro, Donald Trump, Mike Pence, que chegou em Israel, se der tempo vamos falar sobre esse assunto, que o Edir Macedo, o deputado Feliciano, uma série de pessoas do mundo hoje, eles são mais sionistas que os próprios sionistas judeus. Eles são sionistas cristãos, né? Então o Bolsonaro é um representante digno do sionista cristão, junto com o Donald Trump, que é o maior sionista cristão hoje em vigor, né? Esse pessoal, essa extrema-direita na Terra, fez aliança com esses sionistas cristãos, então ao lado de Israel. Mas nós sabemos que essa extrema-direita tem simpatia pelo nazismo. Eu não vou dizer que o Bolsonaro é nazista, mas eles têm, eu vou usar o termo, pendores nazistas, né? Não tenho dúvida, esses caras são admiradores de Hitler. Ele não leu o livro que Hitler escreveu, porque ele não leu livro nenhum, Mein Kampf, né? Mas eles admiram o regime nazista, né? Eles são simpatizantes do que foi a Alemanha naquele período onde partidos eram proibidos, onde matavam-se os comunistas, onde defendia-se uma sociedade purificada chamada ariana, né? De extremamente racista, etc, né? Então, eles são simpatizantes, mas como eles fizeram aliança com os judeus, eles têm que ficar quietinhos, porque eles são antissemitas. Então, eu admiro essa parte da comunidade judaica que votou e apoiou o governo Bolsonaro, que eles sabem que é seguramente simpatizante do nazismo. Mas veja como a política é pragmática, né? Esses judeus sionistas, que a maioria da comunidade é judeu sionista, eles optaram em fazer, então, aliança com este tipo de gente de extrema-direita, mesmo sabendo desses pendores, veja o termo que eu estou usando, não estou chamando o Bolsonaro de nazista, esses pendores nazistas, esta admiração a aspectos do nazismo, em função do quê? De um bem maior, que é o seguinte, defender Israel e defender o sionismo. Isso eu lamento que a política maquiavélica, né? Os fins aí, então, justificam todos os meios, né? Tudo é válido para que você atinja o seu objetivo. Nós não seguimos essa meta, né? Dessa maneira, não. Vamos costurar a nossa conversa aí para Israel agora, então. Você já tem alertado aqui no Bom para Todos sobre as tensões na Palestina, que tem se elevado por conta desse governo de coalizão que foi formado agora, e é uma tensão constante, né, professor? Pois é, então, agora a coisa está ficando, o que nós já falamos aqui, acho que já tem um mês, pouco menos, 3 semanas, está se comprovando na prática e está se tornando, assim, a maior preocupação no Oriente Médio, que só os brasileiros simpatizantes da causa internacional dos palestinos ainda, infelizmente, ainda não estão sabendo com tanta intensidade, por isso que nós agradecemos a TVs como a TVT,
não estão sabendo porque os jornais e TVs brasileiras não noticiam esse assunto, né? Parece que o assunto Palestina, sionismo, Israel, é banido das TVs e dos jornais, né? Chegou ontem em Israel, no Air Force Two, o Air Force One é o avião do presidente dos Estados Unidos, que é aquele Jumbo 747 poderoso, né? Que é uma cidade. Ele pode ficar a vida inteira no ar se quiser, porque ele tem autonomia, ele é reabastecido no ar, e tudo o que precisa para uma guerra nuclear, os comandos estão ali dentro. O Mike Pence, secretário de Estado, que é uma espécie de ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, chegou ontem a Israel. Chegou ontem para quê? Amanhã, aliás, a posse que seria hoje do novo governo, nós já falamos do novo governo, aquela composição, foi adiada para amanhã por causa dele. Ele chegou ontem, ou chegou hoje de madrugada, etc. Amanhã, dia 14 de maio, completa 72 anos da proclamação do Estado de Israel por David Ben-Gurion, né? 14 de maio de 1948. Lembremos que a ONU tinha dividido a Palestina em 2 estados, 29 de novembro de 47, 6 meses antes, mas os palestinos não conseguiram formar o seu estado e os judeus formaram o dele. Então amanhã completa 72 anos e vai tomar posse esse governo, que é um governo que já está fazendo água logo no começo, porque é muito difícil você estar sob o comando de um primeiro-ministro, o acordo que eles fizeram, o primeiro ano e meio vai ser do Netanyahu, corrupto, praticamente condenado em 3 processos de corrupção, que se não fosse a estabilidade advinda e decorrente do seu mandato de primeiro-ministro, ele já estaria seguramente preso, né? Então está gerando uma saia justa muito mal. Então o Mike Pence, no meio da pandemia, vai com uma delegação de 100 pessoas, que não deveria fazer isso, porque eles são negacionistas, eles não estão preocupados com a pandemia, etc. O cara vai para Israel prestigiar a posse de um governo sionista, de coalizão no caso, que vai ser uma das maiores bases parlamentares da história de Israel nos 72 anos. Eles vão começar o governo com apoio de mais de 80, 90 deputados. Nunca aconteceu isso antes na história israelense. Só que qual é a gravidade da ida dele para lá? Não é o problema da pandemia, né? O problema é que ele vai lá apoiar a anexação das colônias judaicas na Palestina, o que na prática é a anexação de quase toda a Cisjordânia. Na Cisjordânia, que é o que restou da Palestina histórica, sob o comando dos palestinos, a Cisjordânia e a faixa de Gaza hoje dá em torno de 18%, 20% da Palestina histórica. Se eles anexarem essas colônias, que já existem as colônias, mas os Estados Unidos não reconhecem, nem a ONU, nem os outros países, nem o direito internacional. Só Israel reconhece. 200 colônias com 1.000 colonos em média em cada uma. Se Israel vai anexar todas essas colônias ao Estado israelense, e isso a partir de 1º de julho, já anunciamos isso aqui. Se isso acontecer, Thalita, o que é 18% ou 20%, deve cair para 10%, 12% do que restou da Palestina histórica. Isto vai ser uma bomba, vai ser assim, vai dar uma explosão muito grande em toda a Palestina, no que restou da Palestina, né? E nós achamos que a tensão política ali vai ficar muito elevada. Até a Arábia Saudita, que é pró-Estados Unidos, duvido que eles vão reconhecer essas anexações aí. Eu comentei sobre a campanha do governo, deixa eu só mostrar a imagem que a gente recuperou agora. Coloca para a gente, por favor. Essa foi a campanha divulgada pela Secretaria de Comunicação do governo. Temos já? Um minutinho que já. Essa. O trabalho, a união e a verdade nos libertará. Juntos vamos seguir fazendo deste grande país uma grande nação. E temos também o do portão de Auschwitz, que tem a frase do trabalho liberta, né? Tem como colocar para a gente? Sim. Essa. Arbeit macht frei. O trabalho libertar. Exatamente. Temos alguns minutinhos ainda, professor, e eu vou pedir para você entrar num próximo tema também. A gente volta aos Estados Unidos para falar sobre a crítica que o presidente Barack Obama fez a Donald Trump na condução dessa luta contra a pandemia.
E daí isso rompe uma tradição antiga dos Estados Unidos, que é um presidente não falar sobre a gestão do outro, né? Ah, então, é uma notinha que a gente viu por aí, às vezes sai desse tamaninho na imprensa, e as TVs nem comentam, mas a tradição dos os Estados Unidos teve desde 1776, quando o George Washington foi o primeiro presidente, os Estados Unidos tiveram nesse período 45 presidentes, todos eleitos pelo voto direto, mas não é democrático, não vamos perder tempo com isso, já expliquei. Ali é um colégio eleitoral, não é eleição direta. Né? Desde 1776, teve 45 presidentes em 56 eleições. Então, Trump é o 45º, ocorrerá a eleição em novembro para saber quem será o 46º, ou ele continuará sendo, aí não conta mais um. Então, em 56 eleições, 45 caras governaram aquele país. A tradição é que enquanto um gestor está comandando, está sendo presidente nos seus 4 anos ou em 8 anos, na época do Roosevelt, 4 reeleições, né? Ele não havia limite, né? Depois que eles impuseram. O Roosevelt era muito popular, mas isso a gente fala depois sobre isso. Quando está no exercício de um presidente, tem outros anteriores vivos, 3, 4, 5, dependendo da situação. Hoje vivo tem Clinton, tem o Carter, né? Morreu outro dia o Bush pai, mas estava vivo, tem o Bush filho, né? E tem o Obama. Então, é que nem o Brasil, né? Tem 3, 4, não pode ser tanto mais do que isso, porque eles vão ficando velhos e morrem. A tradição dos Estados Unidos é que nem um presidente opine, fica dando palpite, porque como ele não vai ser candidato de novo, não tem sentido ele fazer oposição, então ele fica quietinho no que diz respeito aos assuntos do atual mandatário em exercício. Obama ontem desfechou uma crítica poderosa, não uma crítica assim como a gente gostaria de ver, assim, no sentido de fazer uma oposição frontal ao Donald Trump, mas fez uma crítica à forma como Donald Trump está conduzindo, não é, a essa luta, entre aspas, contra a pandemia, que na verdade não é luta nenhuma, porque ainda é o epicentro. O Brasil vai passar os Estados Unidos, anote o que eu estou falando aqui, né? Há estudos que dizem que nós podemos chegar a 20 ou 30 mil mortes por dia, né? Porque não tem lockdown no Brasil, não tem campanha, o governo federal só atrapalha, não adianta alguns estados estarem... E nos Estados Unidos a mesma coisa. O Trump é negacionista, né? Ele faz porque a equipe dele diz que tem que fazer, mas ele não acredita nem na equipe dele, né? Exatamente igual aos Estados Unidos. Aí o Obama faz uma crítica dura a Donald Trump, né? Então isso é uma novidade na política externa dos Estados Unidos, não deixa de dividir o campo deles. O Obama, apesar de ser do Partido Democrata, não é um homem de esquerda, como muita gente imaginou, mas esta é uma crítica positiva que ele fez, que vale a pena a gente dar esse registro aqui nesse nosso encontro semanal na TVT. Era isso, eu aproveito, se você tiver mais alguma coisa, estou à disposição. Eu queria ficar o dia inteiro batendo papo aqui, mas infelizmente a gente tem só até as 4 horas. Professor, agradeço demais a participação e estou ansiosa já pela semana que vem para a nossa conversa. Tá bom, obrigado, um abraço, tchau.